Alô, amigos! A última vez que me dirigi aos amigos através de vídeo foi no dia 15 de junho, há 4 meses, portanto. Hoje é o dia 9 de outubro de 2017, são 1h da madrugada do dia 9 de outubro de 2017. Em primeiro lugar, eu preciso parabenizar entusiasticamente os colegas que se fizeram presentes a uma reunião na Escola de Especialistas de Aeronáutica no dia 23 de setembro de 2017, quando foi votado o Estatuto da Astra após longuíssimo debate, do qual eu tive a honra de participar, pelo menos da parte virtual do debate, participei bastante, e tudo foi debatido, lido e debatido novamente, presencialmente, lá na Escola de Especialistas, aprovado integralmente por aclamação. As retificações foram feitas pelo Nelson Reis, que secretariou o evento, e o encontro em si foi presidido pelo Brigadeiro Valacir. O Brigadeiro Valacir se esmerou em organizar o encontro, em dirigir, em presidir o encontro, e o fez como tudo mais que ele faz nessa vida, de maneira esmerada, de maneira exemplar. A Astra, portanto, segundo a votação do dia 23 de setembro, ficou composta da seguinte maneira: o presidente é o Campiolo, João José Maria Campiolo, presidente da diretoria executiva, presidente da Astra, João José Campiolo, da turma 160. O diretor administrativo é o Nelson Reis, da turma 169. O Nelson Reis, portanto, é o diretor administrativo. O diretor tesoureiro é o Carlos Estocco, da turma 140. O Estocco, portanto, é o tesoureiro da Astra. Esses três enfrentam o desafio mais espinhoso. Os demais são os conselheiros, conselheiros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. O Conselho Deliberativo seguramente orientará a diretoria executiva sobre como proceder, etc. O presidente do Conselho Deliberativo foi aclamado Dirceu Borim. Componentes: Brigadeiro Valacir, o Dirceu Borim é da turma dos 500, ele se matriculou em março de 57. Componentes: Brigadeiro Valacir, que se formou na turma 136, foi o primeiro colocado da turma dele, e Sérgio Gonçalves Baracho. O Baracho é da turma 160. O Conselho Fiscal será presidido pelo Joanir dos Santos Costa. Costa, portanto, presidente do Conselho Fiscal, é da turma 155. Componentes também do Conselho Fiscal: Pedro Gomes Serrão, Serrão é da turma 172. Orlando José Cariello, com quem eu conversei algumas vezes pelo WhatsApp, ele foi para a reunião, marcou provavelmente com o Campiolo, mora em Guaratinguetá, e pelo número dele, 57 qualquer coisa, se matriculou em 57, deve ser da turma dos 500. Contudo, há também o Suami, Vitor Suami Ribeiro Alves, que se formou na turma 131, mas não se matriculou em março de 57. Conviveu com o pessoal da turma dos 500, mas não é um dos componentes daquela turma famosa. Então esse grupo de pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 componentes constituem o núcleo que forma, que dá nascimento à Astra. Por bondade dos presentes, nós fomos também aclamados como membros fundadores, pois que participamos de diversas reuniões preparatórias, né? Vários colegas que participamos em 2016, fomos aclamados também membros fundadores da Astra. A todos eu desejo muita sorte, muito sucesso, e contem comigo, contem com o meu trabalho dentro do que me permite cá a saúde um tanto precária. Estou me recuperando de um susto grande que eu tomei. Nada assim que vá me tirar a vida ou coisa parecida, né?
Basicamente eu tive um derrame em novembro passado, foi um AVC isquêmico, e a única sequela é um ombro deslocado. Saiu do lugar, tá para trás, dói para chuchu, e já me conformei que não tem cura. É a única sequela que eu fiquei com essa dor incrível e o braço com movimentos limitados, não ultrapassa essa altura. Fora isso, tudo normal. E também há uma certa confusão mental durante algum tempo, que aos poucos está se clareando. Eu agradeço a paciência dos colegas com relação aí às minhas excentricidades. Uma coisa que me ajuda a me recuperar sempre que as coisas no mundo real não me parecem muito em sintonia com o funcionamento dos meus processos mentais, uma coisa que me ajuda bastante são os livros. Eu costumo me refugiar nos livros. Eu não tenho a menor vergonha, os livros nunca me desapontaram. Eu adoro livro, adoro estudar, nasci para isso, para estudar, é isso. Se alguém me dissesse, quando eu era adolescente, não adianta você estudar vários idiomas, não adianta você estudar filosofia, história, sociologia, ciência política, etc. Não adianta você conhecer essas coisas, astronomia, arqueologia, não adianta você estudar isso. Você só estará dando um cérebro melhor para servir de alimento aos vermes. Eu faria a mesma coisa, continuaria estudando. Eu sei, agora eu estou com quase 60 anos, não vou mais trabalhar com o que quer que seja, exceto, enquanto os colegas tiverem a paciência comigo, com isso que estou fazendo agora. Quando o cérebro pifar e o resto do organismo seguir e se deteriorar, seguramente será um acepip de primeira. Esse cérebro aqui recebeu uma cultura esmerada, então os vermes que roerão esse cérebro se refestelarão. Ultimamente eu estive lendo novamente a História Geral da Aeronáutica Brasileira, apaixonante, o livro 3 dessa obra, já está no 6º volume, viu? Eu vi lá na academia, na biblioteca da academia, 6 volumes, eu tenho 4, faltam 2, eu vou conseguir, né? Trajetória de Honra, que eu leio e releio, do Brigadeiro Valachy, meu livro de cabeceira. As Milicadas do Nogueira, do José Nogueira Sobrinho, maravilhosos, fazem rir, nos dão delícias, nos fazem lembrar daquele tempo, né? Muito legal. Senta Pua, espetacular. Senta Pua, do Brigadeiro Rui Moreira Lima, que foi para a reserva como coronel e foi promovido a major brigadeiro por ser herói de guerra. Mesma situação do Paulo Leal, Major Brigadeiro Paulo Leal. Ele que me recomendou esse livro, Senta Pua. Particularmente os trechos que falam sobre o comandante Lagares, que realmente é um herói nacional que está meio esquecido e a gente precisa resgatar. Tem umas histórias espetaculares e a participação dele na Segunda Guerra Mundial, junto aos aliados, do lado dos brasileiros, a participação do comandante Lagares foi fundamental. O Brigadeiro Leal está certo, nós vamos fazer o possível e o que mais pudermos para resgatar esse herói brasileiro esquecido. E li também a Bíblia, Platão, Aristóteles, Sartre, Camus. Puxa vida, estudei o Egito, né? Estudei o Bob Brier, da BBC de Londres, fez uma série de documentários e a seguir um curso completo com 24 aulas sobre o Egito Antigo, falando das dinastias, das construções de pedra, dos hieróglifos, aquela coisa toda. Fantástico curso e muito bom porque a gente sai da realidade, né? Você viaja para um mundo que fica a 5.000 anos de distância. Eram seres humanos como nós somos, não evoluiu, não mudamos nada. Não houve evolução humana nos últimos 5.000 anos, que se saiba ou que se detete cientificamente, que se comprove. Mas a cultura, a maneira como se organizavam as culturas e civilizações naquele tempo é totalmente diferente. Também aproveitei o ensejo e estudei a construção de pedra de Stonehenge na Inglaterra. Mike Parker Pearson, o grande arqueólogo britânico Mike Parker Pearson, descobriu uma série de coisas sobre
a estrutura de Stonehenge. Havia uma outra estrutura de madeira nas proximidades, uma em homenagem ao Sol, outra em homenagem, uma em homenagem ao Sol, portanto aos vivos, outra em homenagem aos mortos e tal. Essa estrutura de madeira, obviamente, foi destruída pelo tempo. A estrutura de pedra continua lá. E Stonehenge tem a mesma idade das pirâmides do Egito. Eu fiquei impressionado com isso. Foi construída ao mesmo tempo, não havia sequer roda, o transporte era feito por cima de troncos de árvore e tração humana. Agora, já pensou se, enfim, aquelas pedras das pirâmides e de Stonehenge tivesse que passar pelo mercado, para o mercado avaliar se compensa construir uma sepultura para um faraó dessa maneira, ou se compensa fazer um templo daquela maneira e tal? Graças a Deus, o mercado é uma infâmia recente na humanidade. Tem uns 300 anos e vem altos e baixos, né? Quando o mercado está em alta, o ser humano está em baixa. Atualmente nós estamos no pior momento, particularmente aqui no caso brasileiro, né? O mercado manda tudo. Você lê o jornal, o mercado quer que o presidente faça isso, o mercado gostou que o juiz decidiu aquilo, o mercado determina que o Congresso faça tal coisa, o mercado não quer tal coisa. Ixi, quando se devota muito esforço ao mercado, a devoção ao ser humano tende a zero, né? Mas, voltando aqui às pedras, outro povo, Edwin Barnard, é um antropólogo e arqueólogo norte-americano, especialista em Mesoamérica e América Latina. Mesoamérica é aquela região da América Central onde viviam os maias e mais tarde os astecas. E aqui América Latina, onde vivem os povos que nós chamamos de tribais ou nativos da América, né? De particular interesse a ele eram os incas. E os incas tinham construções de pedra tão antigas quanto as pirâmides de Quéops. Então as construções de pedra começaram no Egito, em Stonehenge e aqui no Império Inca, mais ou menos ao mesmo tempo. Olha que coisa impressionante, sem que essas civilizações tivessem qualquer tipo de contato entre si. É um negócio fora de série. É o gênio humano, né? O grande empenho humano crescendo numa determinada direção. Todas essas civilizações hoje, aquelas civilizações estão esquecidas, olvidadas. O caso das civilizações americanas, então, é triste demais, né? Foram massacradas pelos conquistadores e pelas doenças trazidas da Europa para a América. Não havia anticorpos contra, sei lá, rubéola, sarampo, catapora, enfim, coqueluche e tal. Massacre a ferro e fogo e vírus, né? Foi brutal. Mas todas essas estruturas tinham alguma forma de ligação com os astros, não é? Todas elas tinham uma forma de orientação que permitia ver os astros, tanto no Império Inca, quanto em Stonehenge, quanto no Egito Antigo. Isso me fez pensar um pouco em astronomia, daí eu fiz um curso sobre astronomia. O Alex Filipenko tem um curso em 48 aulas, maravilhoso, que ele fez com o Andrei Passachov, um russo. O Filipenko também é naturalizado norte-americano, mas nasceu na Rússia. André Filipenko e Passachov fizeram esse curso sobre astronomia. Maravilhoso, espetáculo, recomendo a quem tiver tempo, né? É um curso bem longo, demanda tempo e dedicação para se devotar a isso. Ok, mas isso nos afasta um pouco do cotidiano medíocre, nos permite que nos aproximemos mais das coisas do saber, das coisas da cultura. Bom, antes de mais nada, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. É proposta da Astra em relação ao encontro anual de veteranos especialistas dar todo o apoio possível
a realização do encontro na Escola de Especialistas da Aeronáutica na manhã da primeira sexta-feira do mês de julho, como tradicionalmente ocorre há 16 anos. Então, prestaríamos o apoio possível ao encontro, da maneira como vem sendo organizado. Nada queremos modificar, queremos apoiar para ampliar e melhorar no que for possível, caso isso nos seja facultado. Então, na manhã, acontece aquele desfile maravilhoso das turmas em continência ao comandante da escola, depois o almoço na escola, ainda pela manhã há uma visita orientada aos galpões de ensino, muito legal, muito bom, é um expediente festivo, meio expediente, né? Na hora do almoço termina o expediente e almoçamos todos juntos no rancho dos alunos, o que é fantástico, o que é espetacular, né? E depois disso, alguns colegas de algumas turmas se organizam um pouco melhor e vão para chácaras, nas vizinhanças, cidades de Lorena, Aparecida, Guaratinguetá mesmo, em chácaras, né? Cada turma fica numa chácara ou eventualmente numa casa alugada numa das cidades adjacentes e tal. Então, uma das nossas propostas, sugestão, se houver resistência a gente repensa, seria pensarmos num local bem amplo para fazermos uma reunião de todos os colegas especialistas, porque nós temos amigos que se formaram em outras turmas e serviram conosco nas mais diversas unidades da Força Aérea, né? Sem mexer nas coisas como são e melhorando algo que é feito de maneira fragmentada, organizar a união. Eu sofri uma crítica violenta mesmo, de alguém que dizia que eu quero tirar o encontro da escola e fazer fora. Isso não passou nem de longe, nem pela minha cabeça, nem pela cabeça de ninguém que eu saiba, a não ser do colega que fez essa crítica e não entendeu bem a proposta. É que os colegas, depois do almoço dentro da escola, vão para chácaras nas adjacências. A gente queria reunir no mesmo lugar todo mundo. Se for possível dentro da escola, melhor, ótimo, excepcional. Se houver um espaço grande dentro da escola, onde se possa reunir todas as turmas, espetacular. Se não, um centro de convenções, alguma coisa em que caiba todas as pessoas. É uma proposta, é uma ideia. Um colega nosso tem a ideia, o Nelson Reis tem a ideia de que com o tempo contratemos serviços profissionais para manutenção de uma página, essa coisa que eu faço artesanalmente, sozinho aqui em casa, sabe? Eu só sei fazer página compatível com computador de gente grande. Eu não sei fazer página compatível com brinquedinho. Falando no linguajar contemporâneo, eu não sei montar páginas compatíveis com dispositivos manuais. Só sei fazer páginas compatíveis com computadores de mesa ou laptop. Eu faço páginas assim desde 98. Não estudei para fazer páginas específicas para esses dispositivos modernos. A coisa foi se tornando tão complicada que eu tive que tomar uma decisão. Ou eu continuo estudando filosofia, história, arquitetura, engenharia, coisas que me interessam, ou eu me dedico a estudar informática. Eu cheguei, informática é um lance apaixonante, é muito legal, mas sorry, lamento, vou continuar com o que eu gosto e parei no tempo. O Nelson Reis avançou um pouco mais, o Eliezer Nogueira, outro colega que entende a beça, e eles estão estudando uma forma de montar uma página interativa, compatível com dispositivos manuais, etc. No entretempo, eu queria solicitar aos colegas, na medida em que lhes seja confortável, que empreste o material para nós, material, por exemplo, material pictográfico. Olha, você que tem foto, do tempo que as fotos eram tiradas por máquina fotográfica e levavam tempo para revelar, lembra daquele tempo? Eu sou daquele tempo. Então aquelas fotos eu digitalizo aqui no meu scanner. Você pode fazer isso com a ajuda do seu filho, do seu neto, da sua neta, da sua filha.
né? Pegar aquelas fotos bem legais, antigas que você tem, do seu tempo de aluno, da sua carreira militar, digitalizar com boa definição e mandar para mim, curvelo@gmail.com. Fantástico! Coloco na minha página, tem um acervo grande de fotos aqui, de uma imensidão, mais de 100 colegas que já responderam a esse apelo e mandaram fotos. Tem um acervo gigantesco, montei uma relação escrupulosa das turmas, venho mantendo a página ao melhor das minhas habilidades, cá com os meus altos e baixos também, que pô, com quase 60 anos, havendo passado por um derrame, a saúde não é assim, é a oitava maravilha do mundo, mas eu faço o possível, ok? E estou à disposição. Gostaria que me enviassem material, fotos, revistas, papel pega mosca, meu Deus do céu, isso aí vale ouro. Quem é você que é componente, estudou na Escola Técnica de Aviação, num tempo em que o Brasil funcionava, na década de 40, que os colegas se formavam e tinham um status social reconhecido, com respeito. Gente, aquelas revistas papel pega-mosca, eu tive lendo algumas, aquilo vale ouro. Portanto, o padre polonês Nicolau Copérnico publicaram depois que ele morreu, De Revolutionibus Orbium Terrestris, das revoluções das órbitas, aliás, De Revolutionis Orbium Celestis, da revolução das órbitas celestiais. Ele resgatou lá da Grécia clássica a teoria heliocêntrica. O Sol está no centro do universo. Tudo mais gira em torno do Sol, inclusive a Terra. Não é? Ele não foi ousado, ele não queria se arriscar a vida para... Tanto faz, no final das contas, sejamos sinceros, qual a diferença que faz para você ou para mim no cotidiano se a Terra gira ao redor do Sol ou se o Sol gira ao redor da Terra? Nenhuma. Ele pensava mais ou menos assim. Cientificamente é relevante, né? Mas em 1500 e pouco, quando ele viveu, tinha tanta relevância assim. Era um saber interessante. E ele deixou isso escrito. Foi publicado depois que ele morreu. Não conta para ninguém não, mas o que eu tenho escrito para publicarem depois que eu morrer, não dá para nem começar a relatar. Está tudo em local seguro e haverá uma publicação grande de um bocado de coisa que eu tenho para dizer há muito tempo, mas não dá para falar enquanto eu estou vivo, senão meu tempo de vida diminui, eu quero viver mais um pouquinho, não é? Copérnico fez mais ou menos isso. Naquela época era complicado ele dizer, não, a Terra se move ao redor do Sol. Ele não podia dizer isso, ele seria excomungado. O Galileu pegou um brinquedo, né? Começou com um brinquedo, são duas lentes, você coloca num tubo e consegue ver coisas distantes. Ele chamou de telescópio ou binóculo. Você olha pelo telescópio, você conseguia... Ele vendeu para as autoridades de Gênova e de Veneza como armamento, né, como defesa, para você ver o inimigo chegando ao longe. Só que ele resolveu virar aquilo para o céu e viu as órbitas de Júpiter, a Lua e tal. Até o momento em que Galileu viveu, falar que a Terra se move era um problema seríssimo, e seriamente ele respondeu por isso. Ele ficou preso, ele teve de se retratar diante da Santa Inquisição e foi condenado a viver o resto do tempo que lhe restava de vida em prisão domiciliar, né? Se ele não se retratasse, ele tinha morrido, tinha sido torturado e morto. Isso ele já velho, coitado. Pois bem, hoje, nos dias que correm, é proibido, é anátema você falar o óbvio. É necessário expulsar os vendilhões do tempo se nós quisermos criar uma sociedade sadia. Há algumas sociedades sadias no mundo.
Você pega, por exemplo, a Eslovênia, a Finlândia, a França, a Alemanha. Nesses lugares, por exemplo, não há escola particular. As escolas são públicas. É proibido, por lei, montar alguma escola para ganhar dinheiro. Escola não é comércio. Nem a saúde é comércio. A saúde não tem de dar lucro. Curioso que aqui em São José do Rio Pardo existe um hospital, uma Santa Casa, que dava prejuízo, como toda Santa Casa deve ser, dá prejuízo, é um prejuízo, digamos assim, gerenciável, né? É um local de dispêndio, você vai gastar, você vai investir no bem-estar da saúde humana, aquilo não vai dar retorno para você. A Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Pardo, acho que é a única do Brasil que eu conheço que dá lucro, porque ela é gerenciada como uma empresa. Então, se você não tiver plano de saúde, não tiver acesso a uma grande riqueza, você não tem atendimento, ponto final. E a empresa, inclusive na Santa Casa, não se chama mais as pessoas que se tratam na Santa Casa são mais chamadas de pacientes, são chamadas de clientes, né? E tratados de maneira como se fosse assim uma linha de montagem fabril. É vergonhoso, é triste o que aconteceu. As irmãs carmelitas montaram a Santa Casa de Misericórdia aqui no início do século passado e hoje elas foram expulsas de todas as funções administrativas. Daqui a pouco elas serão expulsas do próprio hospital, porque está sendo dispendioso para o hospital mantê-las lá. Por maior que seja o conforto que elas trazem às pessoas e até pelo fato de elas se dedicarem à limpeza da Santa Casa. Não é bom para o mercado, tem que tirar as freiras. O mercado gerenciar a vida humana é o fim da picada. Gente, se em Atenas, onde os filósofos comandavam o cenário político, soubessem que um dia a sociedade seria gerenciada pelos mercadores, eles se sentiriam nauseados. E os orgulhosos espartanos, tratados para ser soldados desde os 7 anos de idade, eles mandavam na sociedade. Se eles soubessem que um dia os soldados obedeceriam aos mercadores, os intelectuais obedeceriam aos mercadores, os médicos, os professores obedeceriam aos mercadores, isso é uma vergonha. Para consertar isso tem que mudar a estrutura, é o nosso próximo tópico. Não é novidade, eu não estou reinventando a roda. Lucien Goldman, no início do século XX, olha, Lucien Goldman foi aluno do Georg Lukács, que por sua vez foi aluno do Max Weber. Então é uma tradição sociológica muito grande em torno desses caras. Ok, Ricardo Máximo Gomes Ferraz foi aluno do Lucien Goldman, eu fui aluno do Ricardo Máximo. Então tem uma tradição que me leva até o Max Weber através desses caras. E é assim que o conhecimento humano avança, né? Por acúmulo de conhecimentos, enriquecimentos que um ou outro faz. Um enriquecimento que o Lucien Goldman trouxe para o conhecimento social é que a filosofia traz respostas acerca do estar humano no mundo. E numa época em que se debatia, mas as ciências sociais devem evitar se contaminar com a filosofia, devem ser científicas. O Lucien Goldman contrapunha. Peraí, mas se a filosofia, a psicologia, a psicanálise, a neurologia, se essas coisas trazem respostas ao estar humano no mundo, desprezar essas ferramentas é deixar de ser ciência. Uma ciência social que despreza essas ferramentas não é científica, né? Isso foi um avanço fora de série. E o Lucien Goldman dizia, assim como na época do Galileu era proibido visitar determinados temas, né, pelo grande poder da época, que era a Igreja Católica, hoje em dia, desde o tempo do Goldman aí, que vem um crescendo assustador, pavoroso para a maioria, né, o mercado de capitais, o mercado, né, esse poder dos bancos, das bolsas de valores, das empresas privadas que dominam o cenário político, né, se tornou o grande poder. E ele impede o raciocínio em torno de temas relevantes.
Como reverter esse quadro brutal de desemprego que nós vivemos? Há em torno de 45% de desempregados no Brasil. Isso é uma estatística aproximada que a gente faz como pode a partir dos dados que nos chegam. Não dá para confiar nas estatísticas oficiais. Eu estou chovendo no molhado, estou falando óbvio, né? Uma coisa também que nós sabemos é que é necessária uma reforma política. Vá lá, eu havia dito, vem cá, não vamos conversar sobre política não, vamos conversar sobre um tema de alto nível, não vamos conversar sobre fla-flu, este partido ou aquele partido, vamos conversar sobre temas mais abrangentes. Não dá, por exemplo, para modificar, para pensarmos e debatermos na modificação da conjuntura. A conjuntura está podre, particularmente porque a estrutura está podre. Imagina a estrutura social e política brasileira como um tabuleiro de xadrez. Não adianta você trocar as peças se o jogo está viciado. Quem vence, quem perde, já está decidido, né? É necessário jogar esse tabuleiro fora e remontar a estrutura social. A conjuntura não nos interessa. Falar sobre a conjuntura política é irrelevante. Por exemplo, todo mundo sabe que é importante fazer uma reforma política. Quem faz a reforma política? Os próprios interessados nela, os próprios interessados em continuar fazendo o que vem fazendo de maneira tão escandalosamente triste, né? É necessário fazer uma série de coisas. Se eu tivesse acesso a uma grande riqueza, eu criaria um instituto de pesquisas sociais, aí sim, eu lideraria, ajudaria, montar, faria um instituto de pesquisas sociais sério, com os homens e mulheres mais sérios desse país, os melhores profissionais em educação, saúde, energia, nos setores vitais da sociedade, e que debatêssemos de que maneira vamos consertar o Brasil. Poderíamos situar esse instituto, por exemplo, num lugar como São José dos Campos, a meia distância entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e a partir dali começarmos uma coisa nova. Da maneira como está, não vai mudar. Haverá eleições em 2018, mas já está tudo com as regras marcadas, enfim, não está animando ninguém. Cerca de 75% da população brasileira tem plena consciência que, com voto obrigatório, urna eletrônica e o juizado eleitoral sendo como 75% a 80% da população brasileira não tem poder nenhum de modificar o que quer que seja. Isso é errado. Que democracia é essa? É complicado isso, né? Nós precisamos trabalhar em algum momento, né, na direção de consertar essas coisas. Pode ser que a minha geração não assista isso, mas outras gerações assistem. Muito bom. Antes de me despedir, eu vou mencionar duas questões que nos afligem como brasileiros, né? O desenvolvimento desigual da tecnologia, né? O avanço tecnológico nos grandes centros e o atraso na chegada desse avanço aqui em locais como a roça, enfim, lugares remotos como esse que eu vivo, mais dificultam do que simplificam a comunicação humana. Um exemplo, 2 colegas meus, morando em grandes centros, decidiram economizar, precisam economizar, claro, ninguém pode censurá-los por isso, e para economizar, eles simplesmente cancelaram seus telefones fixos e optaram pela internet banda larga para comunicações através de WhatsApp e coisas assim. O problema é que a banda larga não chegou no Brasil inteiro. Então eu perdi contato com esses 2 colegas, não consigo mais conversar com voz com algumas pessoas, porque o meu telefone fixo funciona maravilhosamente. A internet aqui é lerda, é lenta. Não chegou a internet banda larga aqui na roça, ainda não chegou. Temos um monopólio privado da Vivo que se recusa a investir. A gente tem pouca
clientela. Então aqui não tem banda larga suficiente para viabilizar essas coisas, né? Esse é um problema. Outra questão é uma questão consideravelmente pessoal, mas eu falo de uma questão pessoal na medida em que eu sei que há vários colegas meus passando por situação similar. Não apenas colegas militares aposentados, militares reformados ou da reserva, mas colegas, cidadãos brasileiros em diversos pontos desse país de dimensões continentais, passando por situação parecida, né? O SUS, né, o Golden SUS, né, que é o único serviço de saúde que tem aqui, oferece alternativa com relação a tratamento dentário, né? Oferece a alternativa de permanecer com o dente doendo ou sem o dente, né? Então eu já tenho poucos dentes sobrando na boca. Brevemente terei que tirar um dos da frente e ficará difícil aparecer em vídeo com um vácuo, né? É até estético. Eu sei que em determinadas camadas sociais isso tem tratamento, tem prótese, tem, enfim, amálgama, mil coisas que se fazem, né? Inclusive reimplante, esse tipo de coisa, né? Vários colegas meus passam por circunstâncias como essa. Óculos, eu não troco desde 2001. Não, 2001 desde 2001. Então, em 2017, 16 anos que eu estou com esse óculos. Eu fui me consultar agora, tive uma carona com a minha irmã para ir até o posto de saúde da Academia da Força Aérea, e a oficial oftalmologista me deu uma bronca. Você não pode ficar tanto tempo sem vir ao oftalmologista, mas onde eu moro não tem esse atendimento. Para que eu consiga esse atendimento, eu tenho que passar por um calvário que, francamente, ir a Pirassununga a cada 15 anos é mais simples do que tentar algum tipo de atendimento aqui com um profissional, sei lá, formado pelo Instituto Universal Brasileiro. Difícil, difícil. E pelo Brasil afora a circunstância não está muito distante disso, não. Eu soube de um cara lá em Recife que foi operar alguma coisa no ouvido e sofreu uma vasectomia. Perguntaram para ele assim: vem cá, meu filho, você não viu que a operação estava meio longe do ouvido, não? Ele falou: não, mas eu ouvi falar que a cachumba desce, pensei que o problema do ouvido também descesse. Meu Deus, e como é que acontece esse tipo de coisa, né? Mas acontece cada assim absurdo, cada descalabro fora de base, né? Eu tenho esse problema no ombro, né? Que, olha, se eu morasse num grande centro, teria cura. Aqui onde eu moro não tem cura. Eu já me conformei, eu nem me queixo mais. A dor é insuportável. Quer dizer, eu me acostumei com ela, então a dor é suportável, mais constante. Há analgésicos, mas não dá para a gente tomar analgésico o tempo todo. Isso vicia, incomoda, o raciocínio fica complicado. Como é que eu vou acompanhar direito uma aula sobre o Egito, um curso sobre grego, latim arcaico, que eu adoro, falar um pouco, aprender um pouco sobre isso? Como é que eu vou aprender estando com a mente obnubilada pelo efeito de um analgésico? Então parei com o analgésico. A dor é insuportável. Colocar o ombro no lugar tem como. Existem especialistas em ombro. São poucos especialistas em poucos lugares. Que eu saiba, aqui no Brasil há alguns no Rio, em São Paulo, Brasília, talvez Curitiba. Pouquíssimos lugares, pouquíssimos bons profissionais especialistas em ombro. E tem isso também, né? A grande especialização nas coisas, né? Mas para ter acesso a esse profissional, há uma série de condições econômicas entre elas. E essas condições simplesmente fecham a porta para mim. Para mim, não tem cura. Isso não é tratável, não tem cura. Há outros colegas, outros brasileiros e brasileiras sofrendo de problemas, sofrendo até bem mais do que eu, de problemas tão graves ou maiores do que esse, sem necessidade e sem cura. Bom, finalizando, voltemos então
as nossas memórias felizes da Força Aérea Brasileira. Desculpa essa grande digressão sobre a estrutura política. Não dá para falarmos sobre conjuntura. A conjuntura realmente nos deixa muito entristecido. Você assiste um noticiário, quem roubou o quê, que prova você pode produzir contra quem. Até as campanhas políticas viraram campanhas de como é que eu consigo provar que o meu adversário é mais desonesto do que eu e tal. É um negócio assim completamente escalafobético. Eu li o Sestari, Gomecinto Sestari, que provavelmente esteja assistindo esse vídeo. Eu acredito que ele já tenha recebido de volta as revistas Papel Pega Mosca que ele me emprestou pessoalmente. Eu tive de mandar de volta pelo correio, entrei em contato com a filha Marlu Sestari, uma filha amorosa, dedicada, e falei, eu vou mandar pelo correio de maneira segura, e tem uma semana aproximadamente que eu mandei, já deve estar nas mãos dele. Eu vou ligar nessa semana para ter certeza de que chegou. Estou aqui com o código de rastreamento pelo correio para ver se chegou direitinho. Mas eu li naquela revista Papel Pega Mosca um Brasil que dá certo. Na década de 40 havia uma escola de formação militar de primeiro mundo. A mesma coisa que o sargento norte-americano aprendia, o sargento brasileiro aprendia também, nas mesmas aeronaves e no mesmo idioma. Os professores eram todos norte-americanos, aprendiam em inglês, eram bilíngues, sem grande problema. Eu falo vários idiomas e isso é considerado assim uma coisa fora de série. Os caras na Escola Técnica de Aviação falavam 2 idiomas assim tranquilamente, porque é necessário, precisavam disso. A apostila estava em inglês, eles escreviam o Papel Pega Mosca em português e inglês, uma maravilha de se ler. E ali você vê, né, aquela coisa linda, as pessoas que saíam de uma vida um pouco mais difícil, que eram pessoas despossuídas, não é? Que perderam as chances, prestavam um concurso, ingressavam na Força Aérea, se formavam sargento e tinham uma posição social de destaque, de valor, séria, né? Considerada, não é? Que tempo bom aquele, que Brasil que dava certo. Isso não era só na Força Aérea, em vários setores. Não se ouvia falar de mãe que abandonou o filho na lata do lixo na década de 40. Né? A taxa de suicídio no Brasil estava em torno de 3 a 5%. É uma taxa considerada, digamos assim, normal em termos mundiais. Hoje estamos com uma taxa de suicídio, pelas últimas notícias, está em 30%, que é um escândalo. Ultrapassamos os países escandinavos em suicídio, meu Deus do céu. O povo brasileiro está desesperado. Há uma guerra no Rio de Janeiro matando mais gente do que no Oriente Médio. Isso é grave. Mas o Brasil deu certo na década de 40 e se nós quisermos e trabalharmos para isso, pode dar certo novamente. É isso que eu queria dizer, né? E finalmente, com muita alegria, sigo trabalhando como membro da Astra. Graças a Deus não tenho cargo algum, não queria, nem quero. Eu quero continuar a fazer o que me dá alegria. Se for possível viabilizar, conversar, entrevistar os colegas mais antigos que se formaram na Escola de Especialistas de Aeronáutica na Ponta do Galeão, na Escola Técnica de Aviação, resgatar histórias como a do comandante Lagares, que o Paulo Leal me falou com tanto carinho sobre ele, né? O Brigadeiro Nóbrega estava presente também no mesmo dia e se referia nos mesmos termos, falava sobre a Amazônia, uma coisa linda. Cada rio é de uma cor, não havia radares, mas ele tinha os rios, um rio verde. Enfim, aos colegas que puderem, eu gostaria de novamente insistir que digitalizem as suas revistas de formatura. Olha, essa aqui eu ganhei de presente de um colega que estava de serviço na Sociedade dos Alunos, quando eu estive em visita lá no ano de 2016, em agosto de 2016. Isso é o especialista turma
235, Falcão Azul, uma revista linda. Eu precisei desmontá-la para digitalizar direitinho, né? E só o convite de formatura do Falcão Azul é uma revista em si. Esse quadro é um quadro do Capitão Amilcar, colega nosso da turma 178. É um quadro que está em exibição dentre os painéis da escola. Cada turma deixa um painel lá. Esse é o painel da turma 235. Foi o Capitão Amilcar, que se graduou na turma 235, capitão desenhista. Foi ele que montou. Olha que bonito, parece uma foto, coisa maravilhosa, né? Esse é o convite da turma Falcão Azul. E tem tanta turma, olha, 235. Desde a turma 160 se fazem revistas de formatura. Se tivesse meios, se você tiver meio de digitalizar a revista de sua turma, manda as imagens para mim, que eu dou um jeito de colocar no ar na página da Astra. Por enquanto, existe um projeto de montarmos uma página profissional, contratarmos aí, através de uma cotização entre os colegas, contratarmos serviços profissionais para manter uma página dinâmica, uma página compatível com dispositivos manuais, que eu não sei fazer, né? Mas assim, uma página compatível com computadores de mesa, como eu sei fazer, para isso é fácil. E disponibilizo em PDF, coloco no Facebook, é um grupo nosso no Facebook, é um grupo no WhatsApp, e nós já temos 15 revistas de formatura digitalizadas, convites de formatura. Isso facilita que nós encontremos outros colegas e que organizemos as coisas já direitinho, né? Num próximo momento, poderíamos estudar uma forma de reunir todos os colegas de todas as turmas num único espaço, dentro da escola preferencialmente, ou fora da escola, se como já fazem, cada turma vai para uma chácara, por exemplo, de sexta para sábado, né? Ao invés de ser assim, que fôssemos para um centro de convenções, alguma coisa maior, e reuníssemos todas as turmas. Porque depois que nos formamos, nós temos contato com colegas de outras turmas. Então, nossa ideia seria simplesmente simplificar o contato com colegas de outras turmas com os quais travamos laços de amizade ao longo da nossa carreira militar, ao longo da nossa vida, né? Enfim, temos uma série de projetos, uma série de ideias e vamos viabilizando à medida que o tempo vai passando. De pronto eu queria pedir aos colegas, na medida do possível, digitalize a sua revista de formatura. Qualquer coisa, você entra em contato, manda um e-mail, manda uma mensagem, eu te dou meu endereço, você me manda a sua revista, eu digitalizo aqui. Com uma condição: eu não tenho condições de digitalizar deixando ela inteira. Então, mande-me uma cópia da sua revista. Eu preciso desmontar a revista para poder digitalizar e nem sempre se monta de novo, né? Essa aqui, por exemplo, eu recebi 4 exemplares da turma 235 e recebi 3 exemplares da turma 239, da Verde 239. Negócio fantástico. O mesmo colega me deu um tanto de material pesado à beça. Foi muito legal, né? Na mesma viagem eu tinha passado pelo Rio, trouxe material do Incaer, material espetacular que o Brigadeiro Terroso deu para mim. Um negócio assim, fora de série. Enfim, nós estamos juntando a nossa memória. Eu não perdi a minha vontade de estudar, de conhecer a história do especialista, de me debruçar sobre esse tema, né? Por mais que aqui e ali ocorram percalços, são coisas da vida, mas a gente segue trabalhando num bom ritmo de acordo com o que nos permite a saúde, ok? A todos eu desejo muita paz, muita saúde em companhia de suas famílias que toleram aí as nossas excentricidades, tá bom? Saúde e paz.